Bom, queridos irmãos, estamos aqui na Igreja Santuário do Espírito Santo e o tema de pregação de hoje chama-se A Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira carta de João, no capítulo 5, de versículo 16, o apóstolo João nos escreveu dessa maneira: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida ao irmão. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte. Amém. O apóstolo João, ele está falando, se algum irmão cometer um pecado contra Deus ou contra o seu irmão, que ele seja orientado, ensinado, repreendido para que ele volte atrás. Mas ele diz assim: cometer um pecado que não conduz à morte. Um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida ao irmão. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte. Esse pecado é a blasfêmia contra Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No livro de Levítico, no capítulo 24, de versículo 15 a 16, Moisés escreveu assim: quem amaldiçoar a seu Deus deverá pagar pelo pecado, e quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Vamos recordar: quem amaldiçoar a seu Deus deverá pagar pelo pecado, e quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. A pena é a morte. Uma coisa semelhante aconteceu com o nosso Senhor Jesus, numa passagem onde Jesus estava. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 22 a 32, um pequeno resumo. Nosso Senhor Jesus nos conta assim: trouxeram um possesso que era cego e mudo. Jesus o curou, e ele começou a falar e a enxergar. Toda a multidão se espantou e começou a dizer: não será este o filho de Davi? Os fariseus, ao ouvir isso, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino internamente dividido ficará destruído, e toda cidade ou família internamente dividida não se manterá. Por isso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido internamente. Como então poderá manter-se? E se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Por isso, eu vos digo: todo pecado
toda blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavra de nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, fica muito claro que todo pecado o ser humano carrega. E todo pecado pode ser perdoado. Mas existe um pecado que não será perdoado nem nesta vida e nem na vida que há de vir. É o pecado contra Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí vocês podem perguntar: mas como que é essa blasfêmia do Espírito Santo? No caso de nosso Senhor Jesus, foi citado o seguinte: Jesus estava curando, estava libertando, estava fazendo a obra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aí eles dizem assim: Jesus, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios. Jesus está expulsando os demônios com o poder de Satanás. Ele é o chefe dos demônios. Se Jesus estava cheio do Espírito Santo, então blasfemaram contra Deus. Porque estão falando que não é o Espírito Santo que está expulsando demônios ou está curando. É Beelzebul, o chefe dos demônios. Estão comparando Deus com o diabo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando uma pessoa for falar da outra pessoa, o irmão falar do outro irmão, até mesmo às vezes um momento de raiva, de discussão, pensa antes de fazer. Se é que tem tempo de pensar, porque a boca fala e o coração está cheio. O que sai da boca é o coração está cheio. Se existe ódio, raiva, rancor, vai sair só palavra. Não vai sair a boca. A boca fala e o coração está cheio. Se a pessoa tivesse um tempinho para pensar: será que essa pessoa, esse meu irmão, ele tem o Espírito Santo de Deus junto com ele? Ele já foi batizado no Espírito Santo? O Espírito Santo mora dentro dele? Imagina se eu falo assim: vai para o inferno. Você tem um demônio dentro de você. Isso não é de Deus. Mas se aquela pessoa estiver cheia do Espírito Santo, você está ofendendo a Deus. Você está blasfemando contra Deus. Isso é pecado de morte. Esse pecado não tem salvação. Esse pecado não tem salvação, nem nessa vida e nem na vida espiritual que há de vir. O próprio Senhor Jesus falou isso. É condenação eterna. Condenação eterna. Os outros pecados, por mais grave que seja, se a pessoa se converter, será perdoada. Se converter. Mas nunca fale para a pessoa: você está endemoniado, o demônio está dentro de você, vai você para o inferno. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Somos obras de Deus, filhos de Deus. E se já recebemos a nossa justificação dos nossos erros, dos nossos pecados, e já estamos repletos do Espírito
Espírito Santo é um pecado que a pessoa vai cometer que não tem volta. Pois o próprio Deus falou através de Moisés: quem amaldiçoar a seu Deus deverá pagar pelo pecado, e quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Jesus nos fala, se os discípulos que Jesus enviou, os apóstolos que Jesus enviou, estão expulsando demônios em nome dele, estão curando em nome dele, então é porque o poder de Deus já chegou na vida deles. O Espírito Santo já está com eles. Porque sem o Espírito Santo ninguém expulsa demônios. Ninguém, homem nenhum na face da terra expulsa demônios se não tiver a presença do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está nele, é porque o poder de Deus já está nele, é a autoridade de Deus. Então tome cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa. Não tem mais salvação, porque de Deus ninguém zomba.